Olá, aqui é a professora Nayara, professora da Educação Física da Escola Maria Rocha. Infelizmente, nós não podemos estar juntos fisicamente, mas vamos encontrando maneiras para a gente dar continuidade às aulas da Educação Física, tá certo? Lembre-se que é importante responder às atividades e participar de todas elas, tá certo? Então vamos começar? Hoje a aula da Educação Física tem como tema hábitos saudáveis. Então, hábitos é o que a gente costuma fazer no nosso dia a dia, tá? E saudáveis é o que faz bem à saúde. Então, quais são os hábitos que faz bem à saúde? Então, o que devemos fazer para cuidar da saúde? Essa é a principal pergunta da aula. O primeiro ponto vai ser a alimentação, tá? Então, a gente tem que ter uma alimentação saudável. Mas por que eu devo me alimentar bem? Porque me alimentar bem promove saúde e bem-estar, diminui o estresse, ansiedade e irritabilidade. Esses três fatores a gente costuma ter muito, principalmente nesse período de quarentena, onde a gente está ficando mais em casa, junto com outras pessoas, né? Acaba que a gente pode ter esse tipo de sentimento. Então, me alimentar bem diminui essa probabilidade de ter. Controle do peso e também controle do humor, combate a diversas doenças, tem uma menor probabilidade de ter diversas doenças, potencializa o desenvolvimento físico e cognitivo, que é o mental, de crianças e adolescentes, proporciona mais disposição e energia. Então, temos algumas dicas para a gente se alimentar melhor. Primeiro, se alimentem na hora correta, tenham horários e rotinas para a alimentação, tá certo? Como mais devagar, não precisa ter pressa, até porque a gente precisa mastigar bem. Cuidado ao comer em frente à TV ou ao celular, porque isso distrai e a gente acaba não comendo direito, a gente até perde a vontade de comer, né? Coma mais frutas, verduras e legumes, beba água, o nosso organismo ele precisa de muita água, então beba frequentemente, tá? Doces e guloseimas, a gente deve comer muito também, professora? Não. A gente deve evitar comer em excesso, tá? Então, há algumas consequências que a gente chama de desequilíbrios alimentares, da gente não se alimentar bem. A primeira mais famosa é a obesidade, que é uma das doenças que mais cresce no mundo, principalmente entre as crianças e adolescentes. E este aumento ele se deve principalmente ao sedentarismo, tá? O que é o sedentarismo? São aquelas pessoas que não praticam exercício físico, que preferem estar no computador, no celular e não faz uma corrida, uma caminhada, não brinca na rua, né? Não participa da aula da educação física, então tem uma maior probabilidade de ter a obesidade. Maior consumo de alimentos ricos em carboidratos refinados e gorduras, tais como os fast foods, né, sanduíches, batatas fritas, McDonald's e Bob's, que são os maiores fast foods do mundo. E por ser tão rápido, né, a criança fica comendo errado e tem uma probabilidade de ter obesidade. E no outro contraponto temos a desnutrição, tá? Que é essa segunda figura aí, que ocorre quando o organismo ele não recebe os nutrientes necessários para o seu metabolismo adequado. Então isso tem muitas consequências. Vamos ver as consequências? Primeiro, da obesidade. Temos como consequência aí a apneia, que é o distúrbio de sono, a diminuição da autoestima, os problemas respiratórios, estrias, pés chatos, aumento do nível de colesterol e triglicerídeos, isso a gente tem que ter muito cuidado. Problemas cardíacos são as principais consequências da obesidade, tá? São os problemas no coração, desvio de coluna, risco de diabetes, pressão alta e gordura no fígado, também tem que ter muito cuidado. Lesões nas articulações. Professora, quer dizer que uma pessoa obesa vai ter tudo isso? Não. Os estudos apontam que a pessoa com obesidade, o que é a pessoa com obesidade? Que tem um maior acúmulo de gordura no corpo, né? Ela tem a maior possibilidade, a maior probabilidade de ter esses tipos de doenças, tá? Não quer dizer que ela vai ter todas. E a desnutrição,
perda de massa muscular e de gordura, o emagrecimento, desprendimento fácil do cabelo, perda da cor do cabelo, diminuição e interrupção do crescimento, anemia, enrugamento e descascamento da pele, alterações ósseas, alteração em órgãos do sistema respiratório, imunológico e digestório, né? E alterações psicológicas como depressão. Então vejam aí o quanto é importante a gente se alimentar bem. Nem tão exagerado, nem a gente não se alimentar com nada, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio, tá? Segundo ponto, então saímos da alimentação, vamos para higiene. Higiene é uma ótima arma para a manutenção da nossa saúde. Manter limpos os nossos corpos e o ambiente em que vivemos é tarefa indispensável de cada um de nós. Os cuidados de higiene pessoal são essenciais, pois evitam que micróbios e outros seres vivos, como vermes, como os vírus, penetrem no nosso corpo e nos causem doenças. É por meio desta higiene que ficamos mais fortes e saudáveis. Olha aí a importância da higiene, principalmente nessa pandemia, né? Em que a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, um dos pontos principais, elas apontam é lavar bem as mãos, o que faz parte aí da nossa higiene. Então, se a gente se cuidar bem, a gente tem menos possibilidade de adquirir o vírus, né, o Covid-19. Então, tenham esse cuidado. Então, eu coloquei alguns pontos aqui. Usar o lenço para alçar o nariz, não andar descalço, tomar banho todos os dias, né? Lavar bem o corpo, colocar desodorante, pentear o cabelo, cortar as unhas, lavar os alimentos bem, lavar as mãos antes de se alimentar, tá certo? Manter a sua casa limpa, filtrar água de beber, escovar os dentes após as refeições, é muito importante, antes de dormir. E usar roupas limpas, tá certo? Então, vimos a alimentação, vimos a higiene e agora vamos ver a importância do sono. Por que é importante dormir bem? O sono é fundamental para as funções biológicas e sua qualidade ela interfere diretamente no nosso dia a dia. Enquanto dormirmos, corpo e mente ela se recupera fazendo com que haja a sensação de descanso pela manhã. Além disso, o sono ele proporciona manutenção do equilíbrio geral do organismo, consolidação da memória e regulação da temperatura corporal. Então, pessoal, principalmente nesse período de quarentena, eu tenho certeza que muitos de vocês estão trocando o dia pela noite. Então, a gente tem que criar rotinas, até porque quando a gente voltar às aulas, tá certo? Principalmente quem estuda pela manhã, o que vai acontecer? Vai estar totalmente o sono desregulado, então vai ser muito difícil voltar. Então vai ser demorado voltar à concentração e isso pode prejudicar muito, tá? Então durmam cedo, acordem mais ou menos cedo, criem uma rotina, tá certo? Até porque quando você dorme mal, causa irritação, cansaço, mau humor, falta de concentração e de memória, alteração no metabolismo, prejudicando assim a digestão. Então, se eu tenho a falta de concentração, com mau sono, então a gente tem que ter cuidado aí, como eu falei na questão da volta às aulas, tá certo? Até porque ele pode interferir no desempenho da escola. Então, o outro ponto então, é me alimentar bem, ter uma boa higiene, dormir bem e praticar exercício físico, tá? Praticar qualquer tipo de atividade física. Atividade física quer dizer qualquer movimento que eu tenha acima dos níveis de repouso, tá? Então, quais são os benefícios para a prática de atividade física? Temos vários. Na questão fisiológica, a gente aumenta a força muscular, aumenta a densidade óssea, diminui a gordura corporal, diminui o risco de doenças, controla a pressão arterial, melhora nos níveis de colesterol, diminui as dores crônicas, diminui a insônia, né? Ou seja, melhora na questão do sono,
aumenta a saúde geral do coração. Questões psicológicas, aumenta a autoestima, diminui a depressão, diminui a ansiedade, diminui o estresse, melhora a imagem corporal, diminui o isolamento social, apesar de que a gente, nesse período da quarentena, a gente está priorizando esse isolamento social, tá certo? Então a gente pode sim praticar atividade física, mas dentro de casa. Aumenta a autonomia, aumenta o convívio social e aumenta a saúde mental, que é muito importante. Então, o sedentarismo, como eu falei, que é a não prática de atividade física, ele pode trazer alguns problemas, como a obesidade, a perda de massa muscular, dores articulares, pressão alta, doenças cardíacas, que é as doenças do coração, encurtamento muscular, a má postura, o cansaço, a baixa resistência orgânica, dores musculares após esforço e altos níveis de estresse, tá? Então, a pessoa sedentária tem a maior probabilidade de ter isso. Então, é uma doença que mais está matando pessoas no mundo, tá? Sedentarismo. Ou seja, a dica da prof, pratique exercícios físicos. Então, eu vou passar para vocês duas atividades, certo? A primeira atividade, vocês vão produzir um desenho que tem uma imagem de incentivo à prática de hábitos saudáveis. Então, vocês vão escolher um tema lá, alimentação, higiene, saúde, ou a prática de exercício físico, e vão fazer um desenho passando essa mensagem para que as pessoas pratiquem hábitos saudáveis, principalmente nesse tempo de pandemia, tá certo? Então, vocês vão tirar foto do desenho de vocês e me enviar lá no WhatsApp. Segunda atividade é a questão dos exercícios, a atividade prática, tá? Então, vocês vão pesquisar uma brincadeira que vocês possam fazer em casa, um exercício físico que vocês podem fazer em casa, com materiais que vocês tenham em casa, tá? Realizar a atividade, filmar ou tirar foto e enviar para mim, tá certo? Então, qualquer dúvida pode me perguntar e até a próxima aula.